paz da parte do Senhor. A leitura dessa manhã se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 a 17. E a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele tem muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto aceitou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Este é o Evangelho do Senhor Jesus. Louvado sejas, ó Cristo. Vamos ouvir agora a mensagem que será ministrada pelo pastor Pompeu. Amém. Amém, queridos. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, hoje a tua igreja celebra o Pentecostes, mundo afora. A celebração não é só aqui, é em toda e qualquer igreja que hoje se reúne para buscar a tua face. E da mesma maneira como naquele dia do Pentecostes foi derramado do teu Espírito Santo segundo a tua palavra, a nossa oração é para que tu derrames esse mesmo Espírito hoje de uma forma toda tua, do teu jeito, porque é assim que vale, é assim que a gente quer, porque é só o que a gente precisa. Então cuida das nossas palavras, cuida do nosso coração, para que tudo aquilo que a gente está se propondo a proclamar a partir de agora, em tudo seja o teu nome glorificado e que vidas preciosas para ti sejam alcançadas de um jeito todo teu, porque hoje nós vamos fazer um grande convite aqui a cada um para que deixe a tristeza para lá. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Poder sentar, queridos. Hoje talvez eu tivesse que fazer a leitura de um texto que é muito usado no dia de Pentecostes. A igreja sempre, muitas igrejas costumam ler esse trecho que a gente falou agora há pouco. Depois você vai lá para o 2º capítulo do livro de Atos e você vai ver o que foi que aconteceu. Jerusalém estava fervilhando de gente, tipo Caruaru na época do São João. Todo mundo lá, todo mundo atrás de dançar um forrozinho, comer uma tapioca, comer um bolo de milho, uma pamonha, canjica, pois é. Jerusalém estava fervilhando de gente de todo lugar. E aí, de repente, algo aconteceu ali naquele cenáculo, porque a ordem foi para que eles permanecessem em Jerusalém. E aí, com um ato sobrenatural de Deus mesmo, o Espírito do Senhor foi derramado sobre aquele povo. E interessante é que não foi só sobre os discípulos, foi sobre muita gente. As pessoas ficaram assustadas com o que aconteceu ali. Tinha gente que achava que todo mundo tinha tomado uma no bar da esquina, que a turma estava bêbada, e já tinham bebido demais, não sabiam o que falava, mas aí a turma começou a perceber que, olha, papo de bêbado, minha gente, é papo de quem não sabe o que está dizendo. O bêbado fala com a língua enrolada, não fala direito, não entende, mas ali não. Tudo que era dito ali, em meio àquilo que aparentemente parecia o povo meio transtornado, meio embevecido, na verdade tudo era bem compreendido, e as pessoas, quando se deram conta, olhavam umas para as outras e diziam assim: olha, o que é isso? A gente está vendo aqui, vamos brincar aqui, a gente está vendo aqui japonês, chinês, grego, certo?
alemão, francês, brasileiro, todo mundo falando ao mesmo tempo, mas a gente entende tudo o que eles estão dizendo. Glória a Deus por isso. O pessoal não entendeu. Quando então estavam ali procurando compreender o que estava acontecendo ali, quem é que Deus levanta? Levanta um cara feito eu e você, grosso, que só papel de enrolar prego, bruto, brejeiro, mas que tinha andado com Jesus e era um cara assim, desses caras que eu gosto muito, que eu vejo por outra. Eu digo, eita Senhor, vai lá, me ajuda aí esse lado do Pedro, né? Porque o Pedro era meio casca grossa mesmo, né? Lembra lá no Getsemane, quando a turma chegou para pegar Jesus, Pedro não demorou muito não, puxou a peixeira, disse, agora comigo Jesus, ninguém vai levar não. Aí o soldado chegou mais afoito, Pedro não deu outra, passou-lhe a faca, a orelha caiu, e o sangue verteu, e por aí vai, e na hora, como não podia ser diferente, Jesus chega junto daquele soldado com a orelha do cara que tinha acabado de ser cortada e bota a orelha de volta no lugar. O nome desse soldado a Bíblia registra, chamava Malco. E eu, toda vez que eu falo dele aqui, eu lembro da expressão nordestina, quando a gente não entende o que o outro fala, a gente diz logo assim, tá meio moco, é? Vem daí. O moco nordestino vem do Malco, lá da Bíblia. Porque a pessoa que não tem ouvido, não está ouvindo direito, por aí vai. E enfim, Pedro é então convocado e cheio de autoridade se dirige àquela multidão, num sermão que não durou muito tempo não, daí o sermão dele está todo lá, viu? Depois você lê o discurso de Pedro. E ali, queridos, milhares se renderam ao Senhor Jesus de Nazaré. Hoje o Espírito de Deus continua agindo, continua sendo derramado, e hoje eu vim num texto diferente, que não aquele de Atos 2, falar um pouco desse Pentecostes que faz mudar a vida da gente, irmãos. Porque se a gente se diz de Cristo Jesus, se a vida da gente não muda, que Jesus é esse que você tem? Você talvez esteja aí como eu, dizendo, olha, mas eu ainda preciso mudar em tanta coisa, eu ainda preciso melhorar tanta coisa da minha vida, eu ainda preciso que seja lapidada, né? O que a gente precisa só, irmãos, é fazer o que a Bíblia nos convida a fazer, é nos rendermos ao Senhor. Nas mãos do oleiro, nas mãos daquele que é justo, a nossa vida vai sendo lapidada e descanse. Não vai haver erro. Por quê? Porque as mãos deles são perfeitas e o trabalhar dele é perfeito igualmente. O Deus que quer transformar você e tocar aí no seu coração para que você se torne, sem dúvida, uma pessoa melhor do que você já é o mesmo Senhor que continua sendo derramado hoje aqui na igreja, na sua vida, em qualquer lugar. Então, ainda que a vida seja assoberbada de trabalho, assoberbada de afazeres, como a minha e a sua, como eu disse agora há pouco, a gente está cansado, tá? Eu estou cansado, estou. Você está cansado, com certeza está. Eu fico imaginando o cansaço de todos aqueles que Deus levantou nesses dias para andarem pelos morros do Recife, cavando a lama, andando por lugares que você talvez nem consiga imaginar aí onde você está, tentando buscar corpos que as pessoas não queriam que fossem encontrados lá, porque uma vez encontrado o corpo ali era dado um ponto final. Talvez a pessoa tenha corrido, estivesse escondido em algum outro lugar, não tenha dado notícia. Mais de 120 pernambucanos perderam a vida dos nossos muros. Irmãos, se o Pentecostes não mudar essa realidade, que Jesus é o nosso, ainda que os nossos anseios continuem sendo os melhores, mas algo precisa ser feito. E a igreja está aqui para tentar fazer a sua parte. E aí a gente vem para esse texto que a gente leu aqui em Lucas 7, fala de um enterro, de um sepultamento. O que vem acontecendo nesses últimos dias, meu Deus do céu? Cada vez que a gente ligava a nossa televisão ou acionava a internet, era um susto que a gente tomava. Eu digo, Jesus, será que vai parar esse negócio? E a conta aumentando. Isso sem falar, só falando dos que perderam a vida e os que não perderam, que não tem para onde ir.
Você não se assustou o suficiente quando você viu, por exemplo, numa dessas cenas, que está sendo repetido o tempo todo, numa curva de rio, uma casa inteira ir embora, com tudo pouco que tinha lá dentro, tudo pouco que alguém construiu com o seu suor, com o seu trabalho, perdeu tudo num sopro de uma curva de rio. E é por isso que esse encontro do Pentecostes, que encontro foi esse? Esse foi um encontro do Espírito do Senhor com gente feito eu e você. Como disse o nosso querido Dom Alexandre, ao contrário de Babel foi a tentativa do homem, vê que coisa idiota, mas enfim, coisa idiota é própria de gente feito eu e você, irmãos. É o ser humano tentando construir uma escada para o céu. É o ser humano tentando buscar aquilo pelas suas próprias forças. E Deus diz assim, não é pela sua força, é pelo meu poder. É pela minha graça que essa estrada é construída. E olha que legal. Você só precisa abrir o coração. Olha que coisa linda. Não perca seu tempo se apegando a coisas. Coisas são importantes? Claro que são. Mas se essa pandemia não ensinou isso a você, está na hora de você aprender que a vida é muito mais do que as coisas, irmãos. Ah, pastor, mas para fazer o feijão lá em casa eu preciso de um fogão. Eu digo, eu concordo, está certo. Vamos orar e vamos agir para que o fogãozinho chegue. Mais do que isso, de nada adianta o fogão se não tiver uma panela, de nada adianta a panela se não tiver comida dentro. Porque assim como diz o Matuto, o bucho não enche. Tudo isso tem que acontecer? Tem. Mas eu quero lhe lembrar que de nada adianta o fogão, a panela, o feijão, se não tiver ninguém para se assentar à mesa. E é nessa mesa onde Deus quer sentar-se. Com mesa ou sem mesa, irmãos, Ele está presente. Olha que legal. Os discípulos estavam assentados à mesa e o povo estava de pé. E o Espírito de Deus agindo. E o que tem isso a ver com o texto que foi lido aqui? Porque saíam uma multidão carregando um corpo. E aí a gente vai lembrando que ao longo desses dias, como acontece ainda hoje, existem os bons encontros e os maus encontros. Né? É verdade. Há encontros que a gente pode planejar, pode agendar, e há encontros que não tem jeito, acontece. E você de repente é surpreendido. Alguns encontros são frutos do momento, e isso tanto acontece nos encontros bons e nos encontros ruins. E esse texto bíblico aqui, ele fala de muitos encontros, muitos encontros. Por quê? Repare o seguinte, eu vou aqui trabalhar ele de uma forma bem gostosa, porque ali, irmãos, estavam naquelas multidões, reparem, uma multidão saía levando um corpo para ser sepultado. E olha, não era de um velhinho, não, era de um jovem. E de uma jovem viúva, irmãos. Eu fico imaginando, veja bem, a situação dessa jovem viúva é como a situação de gente que a gente viu agora nesses dias que perderam seu lar. Eu fiquei com o coração apertado, chorando em casa, irmãos, quando eu vi, por exemplo, um homem que perdeu 11 pessoas da sua família. Você consegue imaginar o que é isso, irmãos? É uma coisa que eu nem na minha cabeça eu consigo ainda concatenar direito. Eu vi uma jovem senhora chorando a perda da sua família. Ela dizia assim, eu não sei o que fazer mais. Eu simplesmente eu preciso colocar os meus pés em algum lugar seguro. Porque hoje eu não sei, meu marido não está mais, meus filhos foram embora. Eu não sei mais o que fazer. A situação dessa viúva aqui era mais ou menos assim. Ela já tinha perdido o marido, a Bíblia não diz como, mas o menino tinha morrido, e a Bíblia também não diz como, mas morto estava. Constatado, estava lá, querido. Essa semana eu fiz o sepultamento de uma irmã muito querida nossa, Dona Eulina, não sei quantos aqui lembram dela. De uma família muito amada por nós. Primeiro equipamento de som dessa paróquia, quem deu foi o filho dela, o nosso querido Zé Maria, que frequentou aqui várias vezes. Não vem mais porque talvez ele ande muito ocupado, provavelmente está frequentando outra comunidade, mas nem por isso deixa de ser ovelha nossa. E ali Dona Eulina foi sepultada, morreu subitamente, telefonou para os netos antes, não para dizer que ia morrer,
ligou para matar a saudade, fez uma videochamada. Toda feliz da vida, porque ela era uma mulher pra frentex, como a turma dizia. Batalhadora, mulher guerreira, exemplo para todo mundo. Mas ali, a tristeza encheu o coração da gente. Porque ela subitamente passou mal e Deus escolheu ela como um jardineiro que, sem aviso nenhum, tira mais uma florzinha do jardim da gente. E aquele menino, conduzido aqui no seu esquife, estava morto. Como o de Noelina também estava no caixão, geladinha, linda como sempre, mas ali, absolutamente certos, todos nós, em que ali teria sido o ponto final, a não ser que Jesus pudesse ressuscitá-la lá na hora, o que não aconteceu. Ela de fato foi sepultada. Aos 83 anos de idade, com muita tristeza e gratidão a Deus, não a perdemos porque a gente sabe para onde ela foi. E já celebramos porque no dia do Senhor nós nos encontraremos de novo. Então, irmãos, ali, por incrível que pareça, a gente ainda podia sorrir, mesmo em meio à tristeza. Por quê? Porque havia no coração da gente, como eu sempre convido quando faço qualquer celebração de sepultamento, eu digo, há um sorriso que a gente não pode perder. É dessa certeza que um dia nos levará à santa presença do Senhor, e lá juntos nós celebraremos ao Cordeiro reunidos novamente. Então eu quero aqui trabalhar com você de uma forma bem gostosa, porque ali naquele povo, naquele povo que saía triste levando um menino para ser sepultado, como nós levamos Dona Eulina para ser sepultada lá no Morada da Paz, aquela multidão também se encontrou com outra multidão, porque Jesus estava passando na mesma hora e as duas multidões se encontraram. Então, é nessa multidão que a gente começa se identificando. A primeira delas era a multidão que seguia Jesus. Irmãos, qualquer um que fosse, andasse, que tivesse tido encontro com Jesus naquele tempo, muitas pessoas o seguiam. A Bíblia não cansa de dizer que grandes multidões seguiam a Jesus. Você vai lá para Mateus 4:25 e diz assim: e seguiam Jesus uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Vem para aí. Gente, onde Jesus andava, as pessoas iam. Por quê? Porque ele tinha alimento para dar para as pessoas. E muito mais do que aqueles. Lembra daquela história da multiplicação dos pães e dos peixes? Não foi uma só, não. Foram mais de uma. Foi mais de uma. E tinha gente dizendo assim: rapaz, eu quero sociedade com esse cara, porque ele do nada faz esse pão todinho, eu quero um desse lá na minha padaria, porque ele faz um trelelé para lá, um trelelé para cá, e a gente alimenta mais de 5.000 pessoas. Eu vou me tornar o rei do pão do mundo. Não entendia nada, né, bichinho? Tem gente que ainda hoje vai a Jesus por isso, mais interessado no que Jesus pode dar. Tem pregador por aí, que a gente chama de mercadores do Evangelho, que querem que você venha para Jesus, para você ganhar dinheiro, para você melhorar de vida. Olha, meu irmão, você pode morar embaixo de uma ponte e ser mais rico que Pensa aí num desses ricaços do mundo aí. Porque na sua conta talvez tenha o que o dinheiro do mundo inteiro não consiga pagar. É paz de espírito e uma alegria que ninguém pode roubar de você. Tem gente que tira onda: não, essa eu não quero não. Eu digo: tudo bem, cara, você não faz nem ideia de para onde você vai, porque a Bíblia diz que se você espera de Deus apenas nesse mundo, você é a mais infeliz de todas as criaturas. Tem gente que anda com Deus assim. Tem gente que anda a Deus pelo que Ele pode dar em termos materiais. E a riqueza verdadeira, irmãos, e olha, se essa pandemia, repito, não te ensinou isso, está na hora de aprender. E para usar uma expressão bem conhecida, caixão não tem gaveta. Acabou, irmãos. Vai ficar aí toda a tua riqueza para quem dá valor a ela quebrar o pau. Então, olha, tem famílias, tem gente por aí que não poupa 1 milímetro de confusão para ver mais um tiquinho daquilo que não vai dar o menor sentido à sua vida. Meu irmão, minha irmã, abra seus olhos. Então Jesus alimentava as pessoas não pelo pão que ele distribuía, mas pela graça de Deus, que era
que era dada gratuitamente através da vida dele. E aquela multidão, de certa forma, ela era marcada pelos laços de fidelidade. Primeiro pelos discípulos, eram amigos, irmãos ali. Iam com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Está lá no verso 11 da nossa leitura. Haviam laços de fidelidade, de amizade, de carinho. Gente que acompanhava Jesus por onde quer que ele fosse. Por quê? Porque estavam o tempo todo ansiosos para ouvir as histórias que Jesus tinha para contar. Estavam o tempo todo ansiosos para ouvir as histórias que são compartilhadas aqui. Irmãos, nós somos uma família do Senhor. É por isso que nós prezamos aqui nessa paróquia, a visão é essa: senta-te à mesa. E a gente não abre mão dessa visão não, meu velho. Sabe por quê? Porque na mesa a gente ri, na mesa a gente acha graça. Ontem a gente estava sentado à mesa comendo uma pizzazinha, pense como a gente riu. E uma hora dessa a Cris brincou com a gente, e a gente soltando graça para lá, daqui a pouco a turma se levanta rindo, vai lá no meio da sala rindo, pipocando de achar graça e tudo mais, é assim. Porque família reunida é assim, meu velho. É para a gente rir, é para a gente chorar juntos, é para a gente celebrar juntos. É isso que marca a mesa. A mesa onde Jesus está, esses laços de amor e de fidelidade, nessas histórias de vida que se cruzam ali à mesa, estão bem presentes também, deixem que cheguem. As pessoas que seguiam Jesus, naquelas multidões que se encontraram, trazendo você aqui de novo. Lembre-se, havia um enterro acontecendo. E do outro lado, uma multidão que seguia Jesus. Essa multidão que seguia Jesus era esse povo amigo, querido, de gente que não apenas estava interessada em ouvir as histórias de Jesus, mas viam o que acontecia. O quê? O que mais Jesus fazia? Irmão, Jesus curava a gente. Jesus alimentava pessoas. Jesus mudava vidas. Jesus transformava a realidade. Jesus pegou cegos e coxos e os restituiu à sociedade. Você sabe o que é isso, irmãos? Cegos e coxos não podiam mais entrar no templo. Dia desse a gente pregou aqui um desses. Jesus curou o cara e o cara entrou no templo. Ele não podia entrar, ele vivia na porta porque não podia entrar. E aquele cara que todo mundo via lá pedindo, entrou pulando, vivia com as pernas tronchas lá em cima de um pano, botou o pano nas costas e saiu caminhando. E aí ninguém podia dizer nada. Por quê? Porque o cara estava lá. Então aquele povo seguia Jesus, irmãos, porque estavam ali com o coração cheio de boas expectativas. Irmãos, nós vivemos esses dias de chuva aqui na nossa cidade, mas o nosso coração o tempo todo estava clamando ao Senhor para ver um dia como, por exemplo, o dia de hoje, em que o sol brilha novamente. Então, muitas vezes, mesmo com um discurso duro que Jesus tinha, né, tá lá, Jesus, vez por outra, como lá em João 6, Jesus dizia ao povo assim: olha, o Espírito é o que vivifica e a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Olha, Jesus se dirigia à multidão que seguia ele. Mas ele que conhecia a vida de cada um, ele dizia assim: tem alguns aqui que não creem, como aqui na igreja também tem gente que não crê. Eu louvo a Deus que está aqui, porque eu creio. Eu sempre digo que, como a Bíblia diz que o joio cresce com o trigo, aquele que transformou água em vinho, irmãos, ele pode transformar o joio em trigo também. Porque para ele, nada é impossível. Então a palavra está sendo lançada para quê? Para incomodar. Tem alguns de vocês que não acreditam. Porque Jesus sabia desde o princípio quem eles eram, quem aqueles que não criam. Mas ele também conhecia dentre eles aquele que havia de entregar ele, que ia trair. Ele podia ter apontado: você, cabra safado, eu sei que você vai me entregar. Não disse nada não. Ele esperou Deus fazer a sua vontade. E quando Jesus disse isso, muita gente deu para trás. Oxe, o doido é que fica para esse cara aqui. O doido é que vem ouvir esse pastor falar. Eu quero um que me diga que Jesus vai me fazer rico. Eu quero um que me diga que Jesus vai me fazer ganhar isso, aquilo, que minha conta bancária vai duplicar, triplicar. Eu digo: ó, meu irmão, Deus pode fazer muito mais.
Pode fazer a tua conta bancária multiplicar por 10 trilhões de vezes. Pode, mas isso é com ele, não é comigo não. E se ele fazer a sua conta bancária diminuir, como é que é isso? Ele deixa de ser Deus para você? Porque se deixar, você está buscando a coisa errada. Aí quando ele viu que um bocado de gente deu para trás, ele olhou para os discípulos, para os caras e disse assim: e vocês aí? Vocês também querem ir embora? Aí Pedro responde na hora: Senhor, a gente vai para onde? Para onde é que a gente vai? Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Então, ali naquela multidão que seguia Jesus, irmãos, está gente feita eu e você. Gente que queria ele sempre presente. Gente que tinha a certeza de que algo novo e bom, ainda que fosse um remédio amargo, caso fosse, seria sempre para o nosso melhor. Gente que como eu e você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa era a primeira multidão. Agora, vamos olhar para outra multidão? Agora, vamos lá. Qual era a outra multidão? Aquela multidão que seguiu o corpo do menino que estava morto. Irmãos, ninguém vai para um enterro feliz, não. Ninguém vai. Pelo menos não é para ir. Vou feliz, vou animado, estou achando boa notícia que meu amigo se foi, boa notícia que aquele que foi embora partiu. Que é isso? Semana passada eu sepultei, eu fui ao velório, não, eu participei do velório do último irmão vivo do meu pai, tio Paulo. Tio Paulo era um homem manso, quieto. Sabe aquele tipo de gente que entra na sua casa e sai e você não sabe o que ele passou? Ele não incomodava ninguém. Nunca vi tio Paulo, ele era um homem calado. A gente até suspeita que ele tivesse algum tipo de autismo, a gente fala hoje, mas ele era quieto, mas era um homem bom na sua essência. Não casou, não teve filhos, mas teve família. E a gente cuidou dele até o fim. No final, tio Paulo teve um câncer, precisou ser retirado de casa, e como eu comparei ele na minha família num texto. Sabe aquele passarinho lavandeira? Aqui no Nordeste tem muito dele. Lavandeira é um passarinho que ninguém vê preso na gaiola, ninguém pode. Se você prender, ele morre. Ele até se dá bem com as pessoas, porque as pessoas não oferecem nenhum tipo de perigo para ele. É um passarinho preto e branco, nem canta muito, mas ele é bem bonitinho. Tio Paulo era assim, bem calado, uma pessoa extraordinária, e Deus levou. O último irmão vivo, agora só ficou meu pai. 9 irmãos da velha menininha, e a gente segurando a onda para segurar o velho em paz e vivo por aqui. Pois é, moçada, mas ninguém vai para um enterro feliz. Ninguém vai. Nem mesmo a morte faz um santo de Deus ficar alegre, apesar de nós sabermos o que eu disse há pouco, que resta no nosso coração uma alegria que ninguém pode roubar, essa certeza que um dia nos encontraremos de novo. Mas é absolutamente certo de que aquele que foi, irmãos, ficaram aqui os sonhos, ficaram aqui os projetos que ficaram pela metade, os e-mails que não foram respondidos, os WhatsApps que ficaram sem ser lidos. Vamos lá. As redes sociais que você deixou de abastecer, as últimas fotos que você tirou, que você talvez fosse colocar lá no seu Insta, acabou. Enterra é assim, encerra, bota um ponto final. Muita coisa fica pela metade, fica. E ali, de certa forma, irmãos, de alguma maneira acabavam certas esperanças, tanto para a mãe, quanto para aquele que tinha partido ali. Os planos, os sonhos daquela família haveriam de ser mudados, porque o menino foi embora. Aquela mãe viúva devia estar muito aflita, sabe por quê? Porque agora ela tinha que ser acolhida por um outro parente. A lei de Israel era assim. Naquela multidão que seguia aquele corpo, era uma multidão como muitos hoje, aqui no nosso estado, como muitos no mundo, no Brasil também, está com o coração cheio de dúvida, cheia de medo, com dúvidas acerca de o que vai acontecer depois, como vai ser.
O nosso Brasil vai passar por um processo de escolha no final desse ano. Vamos decidir quem será o mandatário desse país. Está pensando que eu vou fazer política aqui? Eu vou não. Mas estamos às portas de tomar decisões. E você vai ser convidado, convidada, a fazer as suas avaliações de acordo com seus valores, em quem você gostaria de ver administrando a coisa pública. É uma decisão importante? Claro que é. Porque eu estou preocupado com o futuro da minha família e da nossa nação, claro. E eu rogo ao Senhor que o povo de Deus, com o coração pacificado, faça as suas escolhas em nome de Jesus. Amém. Quem será? Eu digo, sei não. Eu tenho a minha escolha como cidadão. E tenho os meus valores segundo essa palavra me diz. Então eu procuro colocar, porque olha, se você vai dizer que onde é que está o perfeito? Não tem perfeito em canto nenhum, viu? Alô? Não tem perfeito em canto nenhum. Mas a gente vai buscar aquele cujos valores estão assentados nos valores conservadores dessa palavra aqui, porque eles conservam boa palavra, amém. Aos que conservam os bons valores, louvado seja Deus por isso. Aqueles que querem olhar para o progresso, mas para o progresso da coisa em cima dos bons valores dessa palavra, amém. E aí, querido, querida, vamos lá. O teu coração está como o meu? Era como o coração daquela multidão, cheio de dúvidas, sem saber. Mas, de certa forma, quem é que ia cuidar daquela mãe? Irmãos, quem é que vai cuidar dos milhares de desabrigados do nosso Recife? Quem vai cuidar? A gente está tentando dar o nosso jeito aqui, nossa comunidade é pequenininha, nós estamos ajudando, estamos recebendo cesta básica para levar para a galera que a gente, certo? A gente não resolve o problema do mundo inteiro não, mas vamos tentando aliviar um pouco o fardo daqueles que sofrem, vamos tentando dar o nosso jeitinho aqui. Mas quem tocaria então os projetos que ficaram pela metade? Quem faria as postagens no Instagram? Quem responderia os e-mails? Como é que ia ficar? Para muita gente, irmãos, naquela multidão que seguia aquele enterro, era o fim. Para muita gente ali, era o ponto final daquela estrada. Então eu quero aqui começar encerrando essa mensagem, dizendo a você o seguinte, note, vou repetir, duas multidões. Uma cheia de expectativas, porque de repente podia cruzar o caminho de Jesus um enfermo, uma pessoa aflita, um endemoniado. Quantas coisas eles não presenciaram? Alô, meu povo! Pastor, mas a Bíblia está dizendo algumas coisas. Olha, vai lá para o último verso do Evangelho de João. Eu vou ler aqui para você não se esquecer. O último verso do Evangelho de João diz... Ele vai ensinar para mim e para você aqui, ó. Legal, eu gosto desse versinho aqui. Ele nos ensina coisas preciosíssimas, certo? Olha aqui, ó. O último versículo do Evangelho de João. Deixa eu botar meus olhos aqui para você, para eu não me perder. Pastor, você não fez cirurgia do olho? Fiz. Mas ainda preciso de uma ajudinha. Deixa eu ver se eu chego aí. João 21, 25. Diz assim, depois eu vou trazer isso para a realidade da gente aqui. Diz assim, olha. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Tá bom para você ou não tá? Mas se não tiver bom, tem mais. Mas se todas elas fossem relatadas uma por uma, eu creio que nem no mundo inteiro iam caber os livros que seriam escritos. Meu irmão, aquele povo seguia Jesus porque vivia atravessando o caminho dele, gente feito eu e você. E que Jesus transformava a vida daquele povo. Aquela multidão tinha presenciado muitas coisas. Aquela multidão se sentava à mesa para compartilhar histórias extraordinárias e, quiçá, testemunhos extraordinários. Gente que se encontrava ali. O que você está fazendo aqui? Alô, querido, querida, o que você está fazendo aí? O que você veio fazer na igreja hoje? Eu vou responder a você. Eu pergunto, eu mesmo respondo. Porque Jesus de Nazaré teve um encontro com você. Você tem um testemunho para dar.
Naquela multidão era assim também. Você batia com culpa, rapaz. O que Jesus fez aqui? Aí o cara estava andando todo inteirinho. Rapaz, tu lembra daquele cara que pedia esmola lá na porta do templo? Aí eu lembro. Lembra dele? Lembro não. Tá falando com ele. Estava falando sério, aquele tronchinho que tinha as pernas uma para o norte e uma para o sul, que nem se dobrava. Eu digo exatamente. Andando assim, eu digo, oxe, eu correndo, olha. Era assim que a coisa acontecia. Andavam com Jesus porque tinham um coração cheio de expectativa. Essa era a primeira multidão. E a segunda multidão da tristeza. E agora vamos lá. As multidões se encontraram. Para uma só havia a estrada da escassez, da dor, da rejeição. E aí aquele grande encontro acontece ali, no meio de caminhada. E agora? O que vai fazer? A multidão agora já não é mais a mesma, né? Se juntaram. Agora vê o que acontece. Juntinho do corpo morto, a mãe chorando, os parentes saudosos, os corações contorcidos com a situação. E a palavra diz no verso 13 da nossa leitura, presta atenção aqui, diz assim: aí Jesus olhou aquela mulher, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse assim: chore não chores, olha, chore não. E note uma coisa aqui, ele não chamou a mulher para ele não, vem cá que eu quero lhe dar um abraço. Diz assim: vendo, Jesus se moveu de íntima compaixão, e aí ele foi e achegou-se a ela. Meu irmão, minha irmã, está doendo, está difícil, tá. Tem hora que as nossas pernas não se mexem, tem hora que a gente se treme todinho, que a gente não sabe para que lado vai. Eu não sei você, mas é assim que acontece comigo. Tem hora que eu não sei se eu vou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, eu subo ou se eu desço. Tem hora que eu não sei assim, eu digo, Senhor, se tivesse um buraco, eu acho que eu caía. Eu não tenho. Posso enfiar minha cabeça num buraco e esquecer um pouco? Esse até pode, só não pode ficar lá o resto da sua vida, pode não. Então, quando um momento de dor, de tristeza, ele vem sobre a vida da gente, eu quero que você tenha aí a certeza do seu coração. Se aveste não. Jesus vem até você. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Porque Ele se compadece da tua dor. Ele conhece o teu sofrimento. Ainda que o mundo pareça que está conspirando tudo contra você. Eu sei que é difícil. Você imagina você falar para uma pessoa que perdeu 11 pessoas da família numa paulada assim. De um pai que viu a sua casa sendo soterrada, os vizinhos chegarem para socorrer ele e a filha. Quando tiraram ele para voltar para pegar a menina, veio uma segunda onda, soterrou a moça e ele perdeu a filha. Você consegue imaginar uma situação como essa? Você pode tentar, mas eu acho que você não vai conseguir. Eu não consigo. Ali havia uma multidão marcada pelas diferenças, né? Uma triste e outra alegre. Tudo junto. O povo ali não sabia naquela hora o que ia acontecer. Não sabia se ria, se chorava. Não sabia não. Mas aí Jesus chega. E olha, queridos, não teve dancinha do poder, não teve oração poderosa, não teve tiro-liro-li, não teve liro-liro-cá, certo? Não teve culto especial de cura e libertação, nada disso, viu? Só teve Ele presente. É só o que precisa na tua vida. É só o que precisa na tua vida. É só o que precisa na tua vida. Oh, querido, não pensa que a igreja tem a primazia de trabalhar do Espírito. Ele trabalha onde Ele quiser. Nas esquinas, nas escolas, nos terreiros. É isso, pastor. Do mais alto monte ao mais profundo abismo, Ele está.
Está confundindo Jesus com deuses estranhos? De jeito nenhum. Ele não se mistura com deuses estranhos. Mas a graça e a misericórdia dele estão em todo lugar, buscando gente em todo canto. Você pode procurar ir para o lugar mais podre que você imaginar. Você pensa que Deus não está vendo? Você acha que a graça de Deus não está lá? Está. Ele pode não estar fazendo coisa errada, porque tudo que o Espírito de Deus faz, ó, está de acordo com essa palavra aqui. Você não vai ver o Espírito de Deus fazendo coisa errada para ninguém, não vai não. O Espírito de Deus está buscando libertar, transformar, trazer para perto de novo. E aí, a multidão se encontra e de repente o menino se levanta. O menino se assenta no caixão e começa falando. Vem por aí que negócio. Você consegue imaginar uma situação como essa? Eu acho que se eu estivesse lá, eu dava um carreirão. Vixe! Como diz o nordestino, vote, que negócio é esse? Espera aí. Pois é. E ali, queridos, a coisa mudou. Aquela multidão agora assustada. Certo? Eles pararam. Jesus, quando chegou, eles tiveram que parar. Não foram duas multidões, uma passando por junto da outra, não. Eles pararam, se encontraram. Deixa eu perguntar a você, você tem parado o suficiente para ouvir Deus falar com você? Porque para a coisa acontecer, Jesus precisou chegar junto. Ou você está assoberbado demais com a sua vida, correndo. Aquele povo teve que parar para ver a coisa acontecer. E essa paradinha santa tem que ser para mim e para você hoje, amanhã, qualquer dia. Mas eles ficaram, diz o texto, assustados. Né? Ficaram tomados de um temor, porque acabaram de sair de um velório, carregando o caixão de um menino que estava ali, frio, feito uma pedra, e o menino se assenta e começa a conversar. Aí, o que rola, queridos, é que aquela multidão, hora de tristeza, tornou-se uma multidão plena de alegria. Você consegue imaginar o povo voltando para dentro da cidade? Mãe e filho de mãozinha dada, celebrando Jesus de Nazaré? Você consegue imaginar que coisa linda? E eles diziam assim, um grande profeta se levantou no meio de nós, porque Deus visitou o seu povo. Diz aqui no verso 17, e correu de Jesus de Nazaré essa fama por toda a Judeia e por toda a terra vizinha. Meu irmão, minha irmã, hoje você pode não ter muita resposta na sua vida, mas eu quero lhe garantir que Deus tem. Você pode estar chorando por muitas coisas, mas cada lágrima Deus conhece. Você pode não ter resposta para muita coisa, mas Ele sabe. A hora, o jeito. Você só precisa saber esperar. Talvez você esteja na multidão dos desesperados, como muitas vezes eu estou. E aqui é claro, eu também estou na multidão dos que se alegram, amém. Mas o que a gente não pode é morar lá. Porque se Jesus está presente, isso muda. Vai mudar, viu? Vai mudar. Porque Jesus ama você. Então chore não, viu? Chore não. Deixe seu coração se encharcar de uma esperança. E ainda que o mundo ao seu redor não conspire para isso, mas tenha certeza que se você tiver tempo para parar, vou repetir aqui porque eu quero encerrar aqui. Se você tiver tempo para parar, para ouvir o que Deus tem para você, as coisas vão acontecer. Deixa ele passar não. Pare um pouco. Reflita um pouco na sua caminhada. Tome decisões que são só suas, amor. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, você. Ainda que seu pai, sua mãe e seus irmãos estejam aí juntinho, eles não podem tomar decisões que só você pode tomar. Quando as coisas são pessoais, quem tem que fazer isso é você mesmo. Viu? E os outros estão fazendo o quê? Estão intercedendo pela sua vida. Seus filhos. É Deus quem toma conta. Faça aí sua parte.
Ensina a eles o caminho. Viva o caminho que o Senhor mostrou a você e eles verão Jesus de Nazaré na sua vida. Amém. Quando vai acontecer, Jesus? Sei não. Eu vim conhecer Jesus, já tinha mais de 30, né? Não pode fazer conta de idade não, porque velho é você, eu não. Mas tudo tem seu tempo. Descanse. Agora deixa eu dar aqui a última dica. Perca tempo não. Não espere não. Assim como foi com a minha amiga querida, Dona Eulina. Linda, ela estava linda como sempre no caixão. De batom, meu Deus do céu, parece que estava dormindo mesmo. Para ela só foi até a noite anterior. Ela estava na companhia de uma das filhas, no apartamento do filho. O menino chegou depois, quando ela já estava passando mal, mas antes dela começar a passar mal, ela fez uma videochamada para os netos. Faz uma chamada aí, videochamada aí, que eu quero falar com os meninos. E aí conversou, riu um bocado. Fez uma chamada para os netos, tudo ali no celular. Olha, aproveita, moçada, esse negócio, essas potrocas aí eletrônicas tem seu valor, amém? Então vamos usar isso para o nosso bem. Feliz da vida, desligou, porque matou a saudade. Poucos momentos depois, começou tendo um passamento mal. Não houve quem desse jeito. E Deus levou. Como vai ser para você? Você sabe? Olha para mim. Sabe não. Nem você, nem eu, nenhum de nós sabe. Para aquela multidão, a vida daquele menino já tinha acabado. Mas quem tem a última palavra é Jesus. Você pode estar no leito da cama com aquele câncer terminal, o médico dizendo assim, chama a família, porque a hora é essa. Se der tempo para vir se despedir, ainda dá tempo. Olha, queridos, para Jesus pode morrer. Morreu, está aqui no hospital, atestado da morte, está lá no caixão e Jesus disse assim, acabou não. Jesus pode. Mas quem dá o amém é Ele. Mas é só Ele quem sabe, você não sabe não. Então aproveite o tempo que Deus está dando a você. Aproveite as pessoas que Deus coloca ao redor da sua mesa. Aproveite o presente que Deus te dá todos os dias. É por isso que se chama presente, moçada. É presente de Deus, abraça com amor. Larga esse orgulho triste para lá, porque se você decidir seguir na sua vida com esse orgulho horroroso, eu tenho dó de você, eu vou ficar aqui orando, mas vou lhe garantir que lá na frente você só vai ter que lamentar. E para encerrar mesmo, semeia o que é bom, viu? Semeia o que é bom, para colher no tempo certo. Pode ser que o que você esteja plantando hoje nem você colha. Mas se aprover a Deus que você vive o suficiente para colher, planeje e plante aquilo que é bom. Sabe por quê? Porque se Deus conceder a você uma velhice legal, quem sabe você colha, para você não viver uma velhice sozinho, sozinha, por conta do seu azedume da juventude. Entendeu? Aí é com você. São suas escolhas. Eu vivo dizendo isso aos meus filhos, são suas escolhas. Mas a Bíblia me garante lá em Gálatas 6:7 que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus seja sobre a tua vida, que esse Pentecostes venha sobre nós, sobre a igreja do Senhor, venha sobre a nossa liderança, que o Espírito do Senhor venha sobre a nossa comunidade, que o Espírito do Senhor produza esse renovo no teu coração, e você entenda que é na tua casa o teu primeiro ministério, é junto à sua família, é junto aos seus o teu primeiro ministério, e não reclama se você tomar decisões erradas, não bota a culpa na conta de Deus, está dito, você que escolhe, e a sua escolha Deus vai respeitar. Então tome escolhas sábias, tome decisões sábias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos louvar.